Salve, amigos do canal Detetives Vascaínos, tudo bem? Tô de volta nessa sexta-feira pra gente falar de Vasco da Gama, mais um boletim 100% jornalístico, que você não perde nada, ainda fica a par das melhores informações sobre o Vasco. E no vídeo de hoje eu vou trazer como chega o Vasco para esse duelo deste sábado contra o Criciúma em São Januário. Tem a participação também de um jornalista catarinense nos trazendo os últimos detalhes do nosso adversário e mais desdobramentos sobre a contratação do novo executivo, o Pedro Martins, através de um depoimento de um importante dirigente que trabalhou um longo tempo com ele na Ferroviária. Portanto, fique ligadinho até o final e vem comigo nessa. Mas não esqueça do like no vídeo do amigo, de compartilhar e de fazer a sua inscrição no canal. Vamos colocar o Detetives no lugar onde ele merece, hein? Bom, vamos iniciar esse vídeo hoje destacando o confronto deste sábado à tarde em São Januário diante do Criciúma. Jogo esse que deve marcar muitas novidades na equipe do Ramon Dias. Isso porque o técnico utilizou essa semana livre para fazer testes no time. Muitas mudanças foram introduzidas, não só em termos de peças, mas como também de posicionamento e formação. E a tendência é que o Ramon traga alterações significativas para esta partida. E uma especial é aguardada com altas doses de expectativas, o retorno do Payet. Ainda não se tem uma certeza absoluta quanto à utilização do jogador, até porque ele ainda está fazendo os últimos testes para ter confiança e voltar aos gramados. Ele já se recuperou da lesão que teve em seu joelho direito, treinou com o elenco durante a semana, chegou a sentir um certo incômodo, fortaleceu mais a área lesionada no departamento médico, mas se sente apto em ajudar o time neste momento. O Ramon havia garantido, que o colocaria caso estivesse 100%. Clinicamente, ele deve estar sim recuperado. A questão é a parte física. Até que ponto o francês, que não joga uma partida oficial desde o dia 2 de abril, aguentaria a correria dessa partida. De qualquer forma, essa possibilidade da sua volta vem enchendo o torcedor com otimismo. Inclusive o próprio Ramon, que sabe que hoje está com seu time dependendo de mais qualidade no seu meio campo. Desde que o Payet saiu do time, a equipe vem perdendo fôlego nesse setor, Falta mais criatividade. E hoje o Vasco não tem reservas à altura, paga um preço caro, ainda um preço alto pelo mau planejamento e que só deve ser corrigido na próxima janela. Então é aquela máxima, tudo que vier é lucro. Outra volta, essa totalmente certa, do zagueiro Medel, que confirmou nos treinos dessa semana a sua participação amanhã. Ele ficou sem treinar cerca de 2 semanas, mais ou menos aí, pelo fato de estar no Chile acompanhando sua mãe, que segue enferma, mas retornou e está garantido. Para a dupla aí com Léo Pelé. E como a gente já vinha falando aqui desde o início da semana, do meio para frente o Ramon prepara novidades e caras novas. E elas devem acontecer. Primeiro é a presença no time titular do Hugo Moura, volante, que entra na vaga do Matheus Carvalho. E outra é a possível barração do Rossi e a entrada do garoto Ryan. O Ramon, apesar dos gols perdidos e das jogadas desperdiçadas lá diante do Fluminense, viu no Ryan um jogador mais próximo do que ele quer para o Vasco neste momento. E por isso a tendência é o jovem ganhar uma chance no ataque ao lado do Verratti. Os demais setores serão mantidos. Vamos colocar aqui uma provável escalação do Vasco, caso realmente o Payet venha a ser confirmado amanhã. Eu digo confirmado porque o jogador, quando vem de um longo período parado, sempre tem essa possibilidade de sentir alguma coisa antes, ou até mesmo perder a confiança, de entrar logo de início nesta partida. E o discurso dentro do Vasco era de que não iriam forçar a barra com o Payet para não perdê-lo por mais tempo. Mas se ele puder ser relacionado, já vai ser de grande valia. Bom, o Vasco deve chegar então com o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o Medel, o Léo e o Lucas Piton, o Esforça, o Hugo Moura, aí o Payet ou o Galdames e o David, e lá na frente o Ryan e o Verratti. E aí, gostou dessa provável formação? Então, comente e participe aí embaixo. Bom, agora chegou a vez de falar do Criciúma, o nosso adversário de amanhã, já está no Rio, onde fez um treinamento hoje por aqui e prepara voltas e caras novas para municiar esse duelo. Mas quem vai trazer todo esse panorama do time catarinense é o repórter Marco Búrigo, da Rádio Cidade em Dia. Marco, o que você tem para nos contar sobre o Criciúma, amigo? Olá, amigos do Rio de Janeiro, um forte abraço. O Criciúma treinou hoje à tarde no Rio de Janeiro para o jogo desse sábado contra a equipe do Vasco em São Januário. O Criciúma venceu apenas uma vez
em São Januário, em 9 jogos teve 8 derrotas e venceu apenas um compromisso. Foi em 2004, quando venceu por 1-0 o gol do Rafael Toledo de falta, logo na abertura do Brasileirão daquela oportunidade. Foi o segundo ano do Brasileirão com 20 equipes naquela oportunidade no Rio. De lá para cá, Criciúma só perdeu ao todo, em 9 jogos em São Januário, portanto, apenas um bom resultado e 8 tropeços contra o Vasco. Para o jogo de amanhã, o técnico Cláudio Tencati, ele testou 2 alternativas de esquema. Uma é a que deu certo no jogo contra o Atlético Mineiro, uma formatação no 4-5-1, povoando mais o meio-campo. A outra alternativa seria um 4-4-2, com a presença do Éder na frente, com mais um parceiro. E aí não sabemos qual será o seu colega de frente, pois o Criciúma fechou as atividades de quarta e quinta-feira aqui em Santa Catarina. A provável formação do Criciúma, ela conta com a volta do goleiro Gustavo, conta com a volta do zagueiro venezuelano Wilker Ángel. O Criciúma deve ter o Gustavo no gol, o Claudinho pela direita, o Rodrigo com o Wilker Ángel. E aí a dúvida, se Marcelo Hermes pela esquerda ou se o Miguel Trauco fará ali a lateral esquerda. Se o Miguel Trauco jogar como lateral, aí no meio-campo nós teremos 5 homens no setor. E aí o Hermes seria um quinto elemento ali do meio-campo, que teria o Igor Meritão, teria o Barreto, o Marquinhos Gabriel e também o Felipe Matheus. E aí apenas um homem na frente, e esse homem pode ser o Éder, pode ser o Bolassi, pode ser até o Arthur Caíque. Mas, se ele optar pelo 4-4-2, é o Hermes que faz a lateral, são 4 no meio, 2 volantes e 2 meias, os 2 volantes, o Barreto e o Meritão, e os 2 meias, Marquinhos Gabriel e também o Felipe Matheus. No ataque, o Éder com o Bolassi seria uma alternativa. Então, meus amigos do Rio de Janeiro, o Criciúma trabalhou muito ao longo da semana, não jogou na semana passada, está ali próximo do rebaixamento, pois também não jogou no último final de semana por conta de um compromisso do Fortaleza pela Copa Nordeste. Era isso então, meus amigos, com informações do Criciúma, aqui de Santa Catarina, repórter Marco Búrigo. Valeu, Marco! Muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Bom, agora para fechar esse boletim, vamos novamente destacar a chegada de Pedro Martins, novo executivo de futebol do Vasco. Hoje o Cruzeiro preparou uma coletiva lá em Minas para falar sobre a saída do executivo e os próximos planos para a temporada. E o ex-zagueiro Paulo André, que está de forma interina ocupando a vaga do Pedro Martins, afirmou em alto bom tom que o executivo optou por trabalhar no Vasco, pois iria receber salário de atacante. Enfim, se é desculpa ou não para justificar a saída dele do Clube Mineiro, fato é que o Pedro já está se inteirando de todos os processos do Vasco e é aguardado aqui nesse final de semana. Ele, inclusive, se despediu oficialmente hoje do Cruzeiro em suas redes sociais. Ontem eu havia trazido o depoimento de um setorista do Cruzeiro, falando sobre como foi a passagem do novo executivo do Vasco por lá. E hoje eu vou preferir fazer diferente. Fui atrás de algum importante dirigente que tenha trabalhado com ele e pudesse nos passar mais detalhes do seu trabalho e o que ele proporcionou por lá. E eu falei com o Carlos Alberto Salmazo, ex-presidente da Ferroviária de Araraquara, clube da cidade onde o Pedro nasceu. O Carlos foi o presidente mais longevo da Ferroviária e da Era Clube Empresa. Foram 8 anos consecutivos por lá. Saiu ano passado e durante o seu mandato teve a oportunidade de trabalhar com Pedro Martins como seu braço direito. E foram duas passagens, Uma como dirigente do clube entre 2015 e 2018 e outra como diretor executivo entre 2019 e 2020. E ao que parece, o novo diretor Cruz Maltino deixou um legado importante por lá. E eu vou ler para vocês agora as aspas enviadas pelo ex-presidente da Ferroviária sobre o trabalho do Pedro Martins lá no clube. Pela liderança e metodologia do Pedro Martins, a Ferroviária viveu melhora significativa nas dinâmicas de trabalho, na organização interna de processos e na qualidade das estruturas de todas as categorias, tanto no masculino quanto no feminino, a despeito das restrições orçamentárias. Com essas condições, a Ferroviária viveu os melhores resultados da sua história recente, tendo permanecido por 8 anos no mais alto nível do futebol paulista. Sua contribuição é notória e indelével para a Ferroviária e para a cidade. É isso aí.
agradecer antes de mais nada, mais uma vez, ao ex-presidente da Ferroviária, o Carlos Salmazo, por ter participado aqui do nosso canal, me enviando gentilmente esse depoimento hoje durante o dia. Bom, meus amigos, as cartas estão na mesa. Amanhã Vasco e Criciúma, e vamos ficar sintonizados na telinha, no estádio, enfim, para a gente poder aí torcer bastante para que o Vasco volte, né, e dê uma nova guinada aí nesse Campeonato Brasileiro, porque não dá mais para ficar perdendo ponto bobo e deixando ponto bobo pelo caminho. A você, meu muito obrigado. Um grande abraço. Até lá.